Emocionante. Nós que estamos brigando desde 19 para abrir as bibliotecas, ouvir vocês, assim, nos lava a alma. Vamos escutar, então, Felipe, o relato de vocês, do podcast que eu participei desse podcast, né? Sim. Há uns anos atrás, né? Foi em 2020, na pandemia ainda. 2020, na pandemia. Bem-vindo, Felipe Vidal e o Nicásio, né, Nicásio? Bem-vindos. Olá, então, bom dia a todos. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da Escola André Leão Poente, né? E também quase sempre o apresentador do nosso projeto, que é um projeto de podcast que também nasceu em 2019. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença da coordenadora da 27ª CRE e também saudar e novamente elogiar o projeto das colegas, né? Porque de ver que uma diretora e uma vice se envolvem no projeto, isso é muito importante, porque eu também já era diretor em 2019, né? E o meu vice, o Nicásio, também, quando a equipe diretiva se envolve e consegue tempo, né? Porque é bem difícil conseguir tempo. Geralmente a gente usa o nosso horário livre, que não é nem o horário da escola, para poder tocar os projetos, né? Eu e o Nicásio mesmo, quando começou o projeto, cansamos de virar de sexta para meia-noite de sábado, gravando na escola para poder fazer o projeto acontecer, né? Então, quando não tem o envolvimento da equipe diretiva, é mais difícil de um projeto acontecer por tantos anos, assim, né? Então, como eu disse, nosso projeto ele começou em 2019, se quiserem colocar a apresentação ali. Pode passar. Próxima. Pode voltar uma ali, por gentileza. Mais um? Isso, pode voltar na anterior. Isso. A nossa escola, então, ela se situa em Canoas, né? Pertence à 27ª Coordenadoria Regional de Educação. Ela é uma escola bem no centro da cidade, fica próximo ao metrô, inclusive nós viemos da escola ali a pé e pegamos o metrô. Pode passar adiante. Então, ali a fachada da escola, né? Alguns contatos, pode passar. A escola, então, o nome dela é André Leão Poente, ela homenageia um educador do Rio Grande do Sul, né? O que é raro a gente ter educadores que sejam homenageados também na história do Rio Grande do Sul, mas eu fiz questão de colocar ele em tela ali, porque inclusive ele tem uma relação muito próxima com essa praça que fica aqui na frente da Assembleia. Pode, próxima. Mais uma. O André Leão Poente, então, ele foi o primeiro professor de línguas do Rio Grande do Sul a editar uma gramática de língua portuguesa regionalizada aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele foi homenageado pelos próprios alunos, então os alunos fizeram uma arrecadação na época para fazer um busto para ele, que hoje está presente na praça aqui, conhecida como Praça da Matriz, que fica então na frente da Assembleia Legislativa. Quem quiser, no horário de sair, dar uma olhadinha na praça, bem do lado do monumento a Júlio de Castilhos, à direita, escondidinho, às vezes o mato tá grande e tapa ele, mas agora eu vi que hoje ele está aparecendo, então vocês encontram lá o André Leão Poente, já para vocês saberem mais ou menos, né, de quem se trata e desde que eu assumi a direção da escola, então eu fiz questão de destacar, né, o educador, porque antes se utilizava na figura da escola um leão e não um educador. Então, se a gente está valorizando o trabalho como das meninas hoje, é porque começou com educadores como este, né? Próximo. Ali o antigo prédio da cidade, então, quando a escola foi inaugurada, isso, foi o primeiro prédio, né? Próximo. Próximo. Bom, a escola ela foi fundada em 1932, né? Então agora em 2022 ela fez 90 anos, né? Inclusive o nosso podcast ele teve alguns episódios gravados que foram alusivos a esses 90 anos da escola. Depois eu vou mostrar quais que aconteceram. Próximo. Pode passar. Bom, o nosso projeto, então, ele começa com o intuito e uma vontade dentro da escola, né, e uma necessidade de que a gente se dá conta que nós temos vários projetos dentro da escola e também vários gostos, seja de professores e alunos, né. Eu comecei a idealizar ele junto com outros colegas, né, entre um deles o professor Nicásio, que hoje é meu vice. A gente se dava conta que dentro de sala de aula a gente queria conversar algumas coisas com os alunos sobre filmes, livros,
e a gente não podia usar o tempo de aula para isso, né? Porque a aula era sobre determinado assunto, o aluno queria falar lá sobre filmes da Marvel, sobre um livro determinado, e a gente não podia utilizar muito tempo para isso. E também os professores, as meninas também sabem que a gente não tem muito tempo para conversar entre nós, né? No dia a dia, né? Então a gente assiste um filme, a gente fala, tu viu o filme aquele? Vi, gostei, e já bate o sinal, tem que ir para a sala de aula, né? Então nós queríamos um momento onde nós pudéssemos conversar com mais calma, tanto com os alunos quanto entre os professores, e também convidar pessoas da comunidade escolar para vir contar a sua história ou no que trabalham, né? E mais do que isso, fazer registros do que acontece dentro da escola, né? A Sofia estava falando antes que aconteciam muitos projetos maravilhosos dentro da escola e eles não tinham visibilidade, muitas vezes a comunidade escolar nem sabia que ele acontecia, né? Então, em 2019 já existia essa tendência do podcast, né? E nós éramos consumidores de podcast, escutávamos bastante, já estávamos tentando fomentar isso nos alunos também, porque ele era um formato ideal para isso, para mostrar o que acontece na escola, para fazer registro do que acontece e para mostrar tanto o trabalho dos professores quanto dos alunos e também da comunidade escolar, né? E também a gente se deu conta de que ele seria o que se chama no mundo acadêmico de projeto guarda-chuva, que ele iria divulgar outros projetos que aconteceriam, né? Então, se tinha um projeto de biblioteca, como a das meninas, por exemplo, a gente chamaria para entrevistar e falar sobre o projeto no podcast, faria um registro dele e, ao mesmo tempo, divulga isso para a comunidade escolar. Então, ele começa dentro da biblioteca da escola, então a importância de se ter a biblioteca aberta na escola, tendo ou não bibliotecária, né? E até porque para podcast mesmo, para escolas que quiserem começar, a biblioteca é o melhor ambiente porque os livros eles fazem uma acústica natural, né? E então, tanto para não ter eco dentro do espaço onde se está gravando, quanto para o barulho que vem de fora, né? Próximo. Então, ali a estrutura que a gente começou quando gravava os episódios, né? Anteriormente, ali apareceu, além de mim e do professor Nicásio, mais 2 colegas, né? Um deles, o Hidalgo Liscano, que ele ia vir hoje, mas no fim não pôde comparecer, e o professor Rodrigo. Eram os 4 professores que começaram a gravar, que gravaram mais episódios, e depois a gente foi envolvendo outras pessoas. Próximo. Esse foi o primeiro episódio que foi vinculado, então, né, que a gente disponibilizou na internet, e eles são disponibilizados em vários formatos, tanto em formato somente de áudio, né, e o podcast, para quem não conhece, então ele é uma espécie de rádio feita para a internet para ser ouvido sob demanda. Então a gente posta ele tanto no Spotify quanto no YouTube. Esse primeiro episódio, essa tela, ela é do YouTube de um programa que a gente utilizava para fazer essas ondas ali, né, para mostrar que ele era um projeto de áudio, e depois vocês vão ver que a gente começou a ter também vídeo para postar no YouTube. Pode passar? A foto anterior era de 2 computadores, vocês tiveram que fazer um investimento. Naquela foto, pode voltar ali, por gentileza. Volta 2 slides. Né? Isso. O que acontece? Esses notebooks eles já eram da escola, né? Se vocês notarem, em cima dos livros da biblioteca lá, tem 3 celulares, né? Então, o porquê 3 celulares? Porque a gente começou gravando com os celulares, e a gente não pode utilizar um só, porque às vezes acontece de estar gravando e aquele se desliga, alguém faz uma ligação, então tem que ter backups, né? E ao longo do tempo que a gente foi gravando, a gente se deu conta que 2 não era suficiente, por isso vocês vão ver que são 3, né? Então, os celulares, eles eram os nossos mesmos, a gente colocava ali e começava a gravar, e os computadores da escola para as pautas, né? Inclusive, a gente deixou ali a foto das pautas, porque é uma parte muito importante, né? Tanto na escrita, de trabalhar principalmente com os alunos, de se construir as pautas, né? Pode passar. Discutiam com eles o interesse, a pauta. Sim, exatamente. Bom, então a gente foi gravando episódios com alunos, professores, né? Esse, por exemplo, foi um episódio gravado com ex-alunos da escola que se formaram em 2018 e a gente chamou eles de volta da escola em 2019. Eles tinham um projeto de memes na escola, que eles faziam memes e postavam numa página do Facebook. Então a gente chamou eles para conversar sobre isso. Pode ir passando.
E então foram surgindo outros episódios, né? Esse foi um episódio que a gente gravou com um aluno autista também da escola, né? Então também tem esse caráter de trabalhar também com alunos de necessidades especiais, porque eles também gostam bastante de internet, de trabalhar com mídias diversas, né? Então ele também foi um projeto onde a gente pensou também para poder trabalhar com alunos com necessidades especiais, né? Podem ir passando. Essa foi uma banda que também tocou na escola, que a gente entrevistou. Próximo. Também nesse caráter de projeto guarda-chuva, como eu coloquei, de divulgar outros projetos que acontecem dentro da escola, nós temos um projeto na escola que é de colecionismo e modelismo, do professor César, que aparece bem no meio dessa imagem, né? E a gente também gravou um episódio falando sobre o projeto dele também para divulgar, né, para mostrar esse caráter do podcast como um projeto guarda-chuva de divulgar os outros projetos que acontecem dentro da escola, então. Como é o nome? Colecionismo? O projeto dele é colecionismo e plastimodelismo. Ele monta aviões, caminhões, bonecos temáticos, né? Então, a cada 15 dias ele pensa num tema e coloca. Então, se vocês forem na escola hoje, tem um lá exposto um boneco alusivo ao golpe militar de 64, por exemplo, né? Então, a cada 15 dias ele coloca ali e a gente posta. Tem uma página no Instagram que é Plastimodelismo ALP. Vocês encontram, né? Então, toda semana qual é o modelo que está disponível lá, né? Pode passar. Então vocês vão vendo também que ao longo do tempo, até o projeto visual do podcast, ele vai se modificando, né? Nós conseguimos também alguns apoios, chegava lá um divulgador de universidade, né? E a gente falava sobre o projeto, convidava para participar. Às vezes ele fazia até uma doação de um microfone, uma câmera para a gente poder participar. Então a gente foi envolvendo todos os membros da comunidade escolar, né, que apareciam pela escola, apresentando o projeto, falando sobre ele e convidando para participar. Próximo. Bom, aí ele começou em 2019, mas em 2020, então, vem a pandemia, e o projeto teve que se adaptar, porque antes o que acontecia presencialmente, nós começamos a ter que fazer de forma remota, como todo mundo, né? Inclusive as aulas começaram a acontecer de forma remota, né? E o bom para o projeto em si, que a gente notou que a gente estava preparado para continuar ele durante a pandemia, porque a gente já tinha algumas gravações remotas, porque muitas vezes a gente gravava com pessoas que ficavam em outras cidades, até em outros estados, né? Então a gente já gravava de forma remota e o projeto ele inclusive começou a ter muito mais gravações durante a pandemia, porque não tinha a questão da gente estar presencialmente na escola, a logística de ter que ir até algum lugar para gravar, e nós gravamos bastante durante a pandemia. Próximo. Virou um instrumento pedagógico. Exatamente. E além de instrumento pedagógico também, foi uma forma da gente se manter conectado com os alunos e com a comunidade escolar durante a pandemia, porque a gente já não tinha mais eles dentro da escola, né? Então a gente continuava conseguindo falar com eles, convidar para participar de forma remota e manter aquele contato que se perdeu muito durante a pandemia, né? Então, desde que o projeto foi criado, em 2019, nós fomos publicados em vários locais, né? Então vai aparecer algumas reportagens agora na apresentação. A primeira delas foi o site da Secretaria de Educação. Nós participamos da mostra do CEPER, sindicato, que inclusive acontece também aqui na praça, aqui na frente, né? Todos os anos tem a mostra do sindicato. Próximo. Algumas imagens da amostra também, né? Inclusive, eu fiquei bastante contente de ser convidado para vir aqui hoje, porque nós participamos da primeira amostra, né? Só que ela foi remota, né? A gente fez a apresentação online, não teve aquela coisa de nós podermos nos encontrar para apresentar presencialmente, né? Então, que bom que ela vai continuar e agora vamos ter a chance de apresentar também presencialmente. Então, alguns participantes ali na praça, pode ir passando. Outros lugares onde foi publicado sobre o projeto, né? E nós também inscrevemos durante a pandemia no Salão da URGS, né? Que também acontece todos os anos. Teve uma edição online que nós participamos também durante a pandemia com o mesmo projeto. Essa já é a imagem, então, de quando nós fizemos a apresentação aqui para a Comissão de Cultura lá em 2020. Pode passar.
Lá de máscara, né? E nós fomos levar o projeto também em outros locais, isso já depois da pandemia, né? Então, quando a escola fez os 90 anos, nós fomos na Câmara de Vereadores, ele foi publicado no Diário de Canoas, né? Que é o maior jornal da cidade. Pode ir passando. Como isso é importante. Sair dos muros da escola. Ainda durante a pandemia, nós também formamos algumas parcerias com outros educadores, né? Então, nós tínhamos um colega aqui de Porto Alegre, que é o professor Viegas, hoje trabalha na Secretaria de Educação, inclusive, e nós fizemos uma parceria onde nós tínhamos, além do podcast da escola, nós tínhamos o L Podcast Live, que acontecia semanalmente, já no canal do YouTube dele. Ele não era um professor da escola, mas nós fizemos essa parceria para começar a participar também no canal dele, né? Então, foi uma forma da gente ampliar a visibilidade do projeto, né? Pode ir passando. E aí alguns episódios, então, que foram gravados com ele. Ali, embaixo à direita, o professor Luciano é um professor de São Paulo, também de escola pública, da rede estadual. Nós gravamos com ele. À esquerda, embaixo, é um ex-aluno da escola, que também participou de diversos episódios. E o professor Viegas, então, que aparece em cima à esquerda. Pode passar. Próximo. Pode ir passando que eu peço para parar daí. E envolvendo outras pessoas também, alguns vereadores da cidade participaram. Pode parar por aí. A nossa coordenadora Amara também esteve presente em um episódio, né? Logo depois da pandemia, gravou com a gente também na biblioteca ali. Então, quando terminou a pandemia, que a gente voltou a gravar na biblioteca da escola, nós fomos convidando pessoas para participar, né? Pode passar. Tudo bem. Pode passar. O nosso canal no YouTube, nós sentimos ao longo do tempo também uma necessidade de criar um segundo canal, porque o projeto também, em 2022, ele passou por uma adaptação, que nós tínhamos uma parceria com uma produtora que faz as formaturas da escola, e eles tinham um estúdio de podcast, né? Então, eles nos convidaram para ir gravar no estúdio deles, que daí já era um estúdio com estrutura, né? Onde a gente chegava lá, só sentava e gravava, né? Mais ou menos da forma como a gente vê hoje os podcasts mais famosos, aí, como o Flow Podcast, não é nem um bom exemplo, porque já aconteceram algumas falas bem feias lá no Flow, né? Mas a gente conseguiu começar a gravar com esse tipo de estrutura e tendo convidados também que já tinham alguma visibilidade, né? Como comediantes, a secretária de Educação também, a Raquel, gravou conosco quando nós convidamos, ex-alunos da escola, à esquerda ali, tanto o Bruno quanto o Rian, que já apareceu antes, são ex-alunos da escola. Pode ir passando. E alguns episódios que nós fomos gravando no estúdio, né? Pode parar aí um pouquinho. Então, eu mencionei que quando a escola fez 90 anos, em 2022, nós convidamos alguns participantes para falar, então, também sobre os 90 anos da escola, comemorar que a escola estava fazendo 90 anos, e nós queríamos que participasse, então, um parlamentar que fosse da Assembleia Legislativa Estadual, e quem aceitou nosso convite na época foi a Luciana Genro, que, se não me falha a memória, ela ainda pertence à Comissão de Educação, ou já passou pela Comissão de Educação, mas ela foi convidada na época e participou também de um episódio conosco. Pode passar. Eu não tinha reconhecido. E, inclusive, naquele ano também ela fez uma homenagem na escola, né, aqui na Assembleia Legislativa, pelos 90 anos da escola, depois que ela participou do episódio, então, falando sobre o educador e dessa relação dele com o busto na praça ali. Pode ir passando. Então, o último episódio que nós gravamos, que foi com o reitor do Unila Salle, né? Então, também nós temos essas parcerias com as universidades. Pode passar. E quando a gente começou a fazer essas gravações no estúdio, então em parceria com a produtora, nós sentimos a necessidade de ter o nosso próprio estúdio dentro da escola, e que é o que nós estamos montando hoje. Então nós já temos as cadeiras, microfones, né? Já adquirimos o equipamento, inclusive com as verbas que foram enviadas pelo governo do estado nos últimos anos, foi uma das coisas que a gente investiu. Pode ir passando. E hoje ele já está quase pronto, né? Inclusive com os alunos já estão fazendo alguns testes desde o ano passado.
E ali, nessa imagem, se vocês notarem, na anterior as paredes ainda estavam brancas, né, não tinha isolamento acústico. Hoje a gente já tem, inclusive, ali um isolamento acústico dessa última imagem, né? E esse ano a intenção é a gente convidar cada vez mais pessoas da comunidade escolar para irem participar do projeto também. Ali estão com a Rosa recebendo certificado e o livro. É isso? Muito bem. Olha que beleza. Uma salva de palmas, então, agora no final. Quantos alunas vocês têm? Nós temos hoje 1.163 alunos matriculados. Olha só, não parece que foi de propósito, mas parece um projeto de meninos e um projeto de meninas, né? Porque tinha muito homem envolvido aqui no projeto podcast, fica um desafio para botar mais mulheres. Deve ter, né? Participação das mulheres, das meninas ali no final, eu vi. Mas, gente, foi muito interessante, assim, quero agradecer a Lupe, que foi buscar vocês, né, a nossa assessora, porque ficaram talvez ficou um painel muito interessante, que é o investimento no livro, né, no livro, na leitura e a tecnologia, valorizando as leituras também, mas valorizando o protagonismo dos professores e professoras. Isso eu acho muito relevante, entre tantas outras coisas. Cara, é uma linguagem que a meninada se liga. Eu queria saber se vocês tinham um dia que vocês colocavam no ar, que a meninada, assim, que a escola... Como ele aconteceu por 5 anos, ainda acontece, na verdade, existiam quadros que eram fixos, que aconteciam sempre na quarta-feira, como o L Podcast Live, e os demais, quando é de entrevista, que tem convidado, depende muito da agenda do convidado, né? Mas muitos dos episódios nós gravamos na sexta-noite, depois que terminava a aula, daí a gente ficava depois da aula para gravar, né? Até porque não tinha que estar cedo para trabalhar no outro dia, né? Então foi o momento que ele mais acontecia nas sextas à noite mesmo. Daí era ao vivo, então todos ao vivo sempre. Quando é gravado na escola, ele não é ao vivo, né? Quando é no estúdio, a gente grava e depois divulga ele. Aí o AL Podcast Live, daí sim ele é feito por streaming ao vivo, né? Muito bem. Não, até a pandemia fez isso conosco, passou a popularizar, né, os ao vivos, isso foi muito legal, mas agora já as lives, por exemplo, as pessoas já estão no mundo, né? Então vocês devem estar reciclando, repensando e já vi que entrando na escola como um projeto também para turmas, né? Assim, bárbaro. A intenção nossa era essa mesma, de dar visibilidade a iniciativas inovadoras e que envolvem a comunidade escolar, né, que acrescentam elementos, porque isso é muito, muito significativo, né? O capital cultural que uma escola constrói em relação à sua comunidade escolar, à sua cidade, ela é fundamental para o estímulo, para a produção de aprendizagens significativas, para envolvimento, para estímulo à permanência, ao sucesso, à não evasão, que esse é um dos problemas do médio seríssimo, a evasão escolar no ensino médio, em especial, reprovação e evasão. Então, queria agradecer muito vocês, estimulá-los a participar da mostra agora, né? Trazendo a atualização deles, as gurias já têm novos elementos, e a gente... Claro, claro, e outros projetos. E a gente agradecer muito às professoras e professores aqui presentes pelo trabalho super qualificado que fazem. Eu sei que se Mara quer, por favor, representando o Estado, fazer um comentário. A coordenadora Mara presente para nós é muito significativo. Na verdade, eu só quero cumprimentá-la, Sofia, e bem como todas as pessoas envolvidas por essa premiação justa e necessária para reconhecer o tanto que as escolas produzem e fazem a diferença na educação dos nossos estudantes. Uma coisa que eu sempre digo como educadora e como coordenadora, não adianta a gente pensar em aumentar a aprendizagem, melhorar a aprendizagem, diminuir a evasão, se os índices que a gente quer tanto e a gente busca, a gente só consegue isso se a gente tiver na escola uma equipe de professores que pega junto com uma direção comprometida. E eu tenho orgulho de dizer que na 27ª a gente tem isso. Pelo menos na maioria das nossas escolas a gente sente isso. E é gratificante ser coordenadora de uma equipe
que têm a educação como princípio básico e comprometidos. Então, essa escola é uma escola que buscou no podcast, uma coisa que eu sempre digo, cada escola tem que buscar a sua vocação. Aqui é o podcast, é uma vocação, entre aspas, mas é um caminho que faz com que o estudante do ensino médio permaneça. Assim como outras escolas têm outras opções, né? E é isso que a gente quer, né? Que a escola permaneça e principalmente que não se sinta sozinha, que a escola sinta que a coordenadoria está junto, e uma das coisas que eu não abro mão é conhecer as escolas, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a coordenadoria, e é esse caminho que a gente faz, estar na escola sempre que a gente pode, e sempre que a escola tem alguma coisa para mostrar, estar presente, porque faz a diferença, a gente tem que ver o que eles fazem e valorizar esse trabalho, muito. E parabéns para vocês, parabéns para a minha escola, né? Eu digo minha, né? Que é a nossa escola do coração. E para vocês que estão aqui também apresentando o projeto. Parabéns, que vocês continuem assim, comprometidos com a educação e fazendo a diferença na vida dos nossos estudantes. Muito obrigada. Muito bem, Mara. Que bacana. O presidente Lula anunciou a Universidade da Matemática no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, agora faz um mês e pouco, e ele disse, não, uma nova, é da matemática, mas é também não, essa é outra. E ele disse assim, a gente vai fazer uma seleção entre todos os nossos alunos campeões das Olimpíadas, né? E a gente, para estudar, para fazerem ciência aqui no Brasil e nós exportarmos ciência. Então, vocês já estão fazendo nas escolas, né? De vocês, isso aí nos orgulha muito. Então, investir nessa meninada que é muito inteligente, que muitas vezes é despotencializado pelas condições, né, que a gente oferece. Então, é um orgulho. Hoje me emocionei em vários momentos e a gente quer continuar se emocionando com a educação, né? Por isso que a gente insiste em pautar aqui constantemente os temas da educação, propor. Então, a gente tem um monitoramento das obras escolares, a gente tem o observatório da educação, se a escola ainda não tem, a gente vai fazendo todos os movimentos, mas a gente quer acrescentar na valorização das boas práticas. A gente sabe que o CEPERS faz, eu sempre acompanho, eu sempre procuro ir lá, agora teve ele na Praça da Alfândega, chovia, procuro ir, porque é muito legal que o sindicato faça essa valorização, o governo também faz, né, teve lá a gente não conseguiu, mas eu pedi para a minha assessoria aí, porque a gente soube em cima da hora, enfim, a SEDUC também faz, né, faz a mostra, fez ali na Unicinos, o ano passado, e acho que é bem isso, resultar em recursos a mais, porque o avançar, né, olha aí, vai sair o estúdio, né, então a gente fez um esforço também, a gente tem aqui, indica emendas, né, a gente não pode indicar para obras, mas a gente também procura fazer a leitura do que está acontecendo e quando indica emendas, indicar para fortalecer o trabalho de vocês, também tem esse sentido, a vinda de vocês, a evidência que a gente procura dar para o trabalho, né, que a Assembleia também olhe, valorize, estimule, né, esteja à disposição, porque a gente sabe que todo dia, assim, um desafio enorme, mas quando o trabalho é continuado, vocês foram para a Tunísia, só vão para a Tunísia porque tem 5, 6, 7, 8 anos de trabalho, né, que acaba resultando na qualidade, então não pode ser descontinuado, quero parabenizar as direções por isso, porque isso mostra aqui também, né, e tem um pleno acordo, né, direção de escola é a alma da escola, direção, supervisão, orientação, né, então a gente precisa olhar muito para vocês, para não ficarem só no apagar incêndio, poderem conduzir o projeto político-pedagógico, que aqui eu vejo nas direções aqui esse compromisso e essa capacidade de fazê-lo, tá bem? Então, muito obrigada, parabéns, convido vocês para fazer uma foto do lançamento da nova mostra aqui da Assembleia Legislativa, da comissão. Está encerrada a reunião.